Meus docinhos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar das classes gramaticais. Quem aí se lembra das classes gramaticais? Vamos então relembrar o tema? Bom, as classes gramaticais são 10, né? Vocês devem aí lembrar pelo menos de algumas. Nós temos lá os substantivos, os artigos, os pronomes, os advérbios, as conjunções, os adjetivos, numerais, verbos, preposições e as interjeições. Muito bem, parabéns para aqueles que lembraram das 10. E parabéns para aqueles que lembraram pelo menos de uma também, né? Então vamos ver o que é isso aí. Bom, cada palavra tem a sua característica própria. Então, elas vão ser distribuídas em classes. Lembra lá na escola? Vocês são divididos em classes. Classe do 6º ano, classe do 7º, classe do 8º, não é verdade? Então, assim acontece com as classes gramaticais. Cada um na sua característica, cada uma palavra na sua característica, ela vai ser distribuída dentro de uma classe. Como eu já falei, são 10 as classes gramaticais e são a base da língua portuguesa. Então, para a gente saber quem é quem dentro de uma frase, de uma oração, a gente precisa saber quais são as classes gramaticais e quais são as funções dela. Então, quando a gente olha para uma frase e tenta achar quem é o substantivo, quem é o adjetivo, quem é o numeral, o verbo e as outras classes gramaticais, a gente está fazendo uma análise, porque a gente está analisando aquela frase. E o nome dessa análise é análise morfológica, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Olha aí o exemplo nessa frase bem pequenininha, uma frasezinha com 4 palavrinhas, e cada palavrinha pertence a uma classe gramatical diferente. Olhem aí, hoje Cristina está feliz. Então, nós temos, hoje é um advérbio, advérbio de tempo. Cristina é um substantivo, todo mundo sabe, né? Um substantivo o quê? Próprio ou comum? Garanto que vocês responderam aí que é um substantivo próprio. Isso mesmo, é um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. Está é um verbo, tá? É o verbo de ligação, que lá na frente vocês vão estudar sobre isso. Agora só é necessário saber que está é o verbo ser. Feliz. Quem que está feliz? A Cristina, correto? Então, feliz é a qualidade da Cristina. Então, já que feliz é a qualidade, feliz é um adjetivo, está na classe dos adjetivos. Lembrando que a língua portuguesa, ela tem ela depende muito do contexto. Então, a frase, ela precisa estar dentro de um contexto para a gente saber qual classe gramatical que ela pertence, tá bom? Vai ter classe gramatical que vai mudar, vai ter palavra que vai mudar de classe gramatical dependendo de onde ela está colocada. Então, vamos caminhando aí para nossas classes gramaticais. Hoje nós vamos começar falando dos substantivos, tá? Só um panorama do que é o substantivo, porque na próxima aula a gente vai estudar as classificações do substantivo e as suas derivações. Então, hoje a gente vai ter uma introdução do que é o substantivo. Então, o que é? É a palavra que dá nome aos seres de modo geral, visíveis ou não, né? Visíveis ou invisíveis, animados ou não, ou seja, que tenha vida ou que não tenha vida, como a mesa. A mesa não tem vida. Mesa a palavra mesa é um substantivo, ok? Então, o substantivo também dá nome a ações, a estados, sentimentos. Um exemplo, amor é um sentimento, mas também é um substantivo. Nós vamos classificá-lo como substantivo abstrato. E assim por diante. Então, tem desejos, ideias, como por exemplo, aí nós temos
Olha o exemplo aí, ó. Caneta, mesa, Cuiabá, Henrique, são substantivos essas palavras. Ok? Deu para relembrar isso aí? Vocês já estudaram isso aí lá no 5º ano. Bom, como que se forma o substantivo? Ele forma de duas maneiras. E ele também vai se classificar de duas maneiras. Né? O substantivo ele pode ser primitivo. Que é o primitivo? É aquela palavra que dá origem a outras palavras. Olha o exemplo aí, ó. Terra, livro e flor. Essas 3 palavras são exemplos de substantivos primitivos. Por quê? Porque elas não derivaram de outras palavras. Então, nós temos a formação, a classificação da formação de derivados. O que são os derivados? São aquelas que se formam a partir de outras palavras. Olha um exemplo aí, ó. Pegando o substantivo primitivo terra, nós temos terreno. Pegando o substantivo primitivo livro, nós temos livraria. A flor, o substantivo flor, nós temos florista. E assim por diante. Claro que não são só essas 3, né, gente? Vocês podem derivar muito mais palavras aí desses 3 substantivos primitivos. Basta vocês pensarem um pouquinho. E ele pode ser simples, quando ele é formado por apenas uma palavra. Olha aí outros exemplos aí, ó. Pessoa, sapato, xícara. Tá? Então, são substantivos simples. E podem ser compostos, quando ele é formado por mais de uma palavra. Olha aí 3 exemplos. Beija-flor, guarda-chuva, pão duro, pé de moleque. Tudo isso são palavras formadas com mais de uma palavra, tá bom? Juntaram mais de uma palavra para formar uma outra e dar um outro sentido. Lembra que nas aulas passadas nós estudamos composição por justaposição e por aglutinação? Isso aí, eles se formam os substantivos. Bom, e como eles vão se classificar, os substantivos? O macaquinho tá aí, ó, querendo saber. Todo encostadão, todo folgadão aí do ladinho, querendo saber se vocês se lembram dessa classificação dos substantivos. Alguém aí lembra? Então, vamos lá. Comum, que se refere a qualquer ser de uma espécie. Mulher, palácio, pássaro. Os próprios, que dão nome a um ser em particular. Nome de pessoa, nome de países, nome de animaizinhos. Quando a gente coloca o nome no nosso animalzinho, passa a ser um nome próprio. Um exemplo, eu tinha uma gatinha que se chamava Felina. Felina, nesse contexto, ele vai ser escrito com letra maiúscula e vai ser um nome próprio, porque era o nome próprio da minha gatinha. Entenderam? Quem tem um animalzinho, botou um nomezinho no animal, né? Então, esse nome tem que ser escrito com letra maiúscula e ele vira um substantivo próprio. Substantivos concretos são aqueles que dão nomes a seres que têm existência própria. Faca, a gente vê a faca, a gente toca na faca. Flores, estrela, garrafa, livro, tudo isso são substantivos concretos, que a gente põe a mão. É só vocês lembrarem do concreto lá, de fazer as colunas da casa. Então, nós temos também o substantivo abstrato. É nesse daí que às vezes a gente se embola, não é mesmo? Então, o substantivo abstrato é aquele que vão dar nomes a ações, qualidades, estados, sentimentos, isto é, seres que só existem em outros a partir da ação de outros seres. Embolou, né? Eu entendi que embolou. Tem gente aí com um monte de interrogação. Então, resumindo, o que é um substantivo abstrato? Substantivo abstrato, para ele existir, depende de um outro ser. Exemplo, eu amo a cada um de vocês, mas o amor em mim depende de vocês existirem, ok? Eu amo, aí eu sinto o amor, então aí ele começa a existir. Então, para o amor existir, é preciso eu sentir. Raiva, vocês veem a raiva, conseguem tocar? Não. Então,
ela existe desde quando você sente, beleza? Voltando ao concreto, quem vai falar aí para mim que mula sem cabeça, fada, é concreto ou é abstrato? Garanto que vocês falaram assim, é abstrato, porque só existe na nossa cabeça. Não, 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 não. Fada, duende, magos, todos eles são concretos. Eles existem no mundo deles. Eles não dependem de nenhum de nós para existir, tá bom? Então, só os sentimentos e ações que dependem de mim, exemplo, para existir, é que são substantivos abstratos. Nós vamos ter aí os substantivos também coletivos. São aqueles que dão nome a um conjunto de seres da mesma espécie. A gente fala no singular, mas dá a ideia de coletividade. Exemplo, banda de música, tem vários músicos. Grupo é de pessoas, tem várias pessoas. E a palavra é escrita no singular, mesmo dando ideia de muitos. Turma, de alunos. Então, são muitos alunos, então é uma turma. Deu para entender isso? Então, vamos aí, caminhando. Ó, e mais um exemplo aí do substantivo coletivo aí, ó. Então, agora está especificando o que é o substantivo coletivo, que, embora esteja no singular, indica um grupo de seres da mesma espécie. E aí vocês têm alguns exemplos, arquipélago, arsenal, braçada e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido a matéria, que vocês tenham gostado, curtam o canal, se inscrevam no canal, deixem os comentários para que eu tenha um feedback aí do que vocês aprenderam. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.